Dando sequência ao nosso curso Consumindo APIs com Delphi, nós estamos no módulo de componentes. Eu sou o Anderson Gomes e na aula de hoje nós abordaremos os autenticadores. Vamos para a aula. A maioria dos serviços REST que nós vamos encontrar exige algum tipo de autenticação para poder ser utilizado. Uma medida de segurança que somente usuários ou aplicações autorizados podem consumir esse serviço. Os autenticadores são usados para aplicar esses métodos de autenticação exigidos pelo serviço REST, que está nos provendo alguma funcionalidade. Vamos nos recordar que lá no módulo de conceitos, nós dissemos que havia um tipo de API que era gratuita e totalmente liberada, e outro tipo de API que exigia um nível de identificação do usuário. Então, para essas APIs que exigem a identificação do usuário, nós vamos ter que lançar o uso dos autenticadores. Em relação ao funcionamento, o autenticador é anexado à aplicação client e executado automaticamente a cada solicitação. Então, a cada requisição que você for fazer, o autenticador entra na frente dessa requisição fazendo a negociação ali, passando usuário e senha, ou o token de autenticação, para que você possa consumir os serviços dessa API. Normalmente, o autenticador funciona adicionando parâmetros na sua requisição. São os parâmetros de identificação e de nível de acesso aí para que você possa estar consumindo esse serviço. Devido à grande variedade dos métodos de autenticações existentes, nós aqui no Delphi temos diversas variações da classe de autenticação. Isso nos dá uma estrutura muito mais flexível para fazer esse processo de autenticação. Existem alguns tipos de autenticadores já incorporados no Delphi e você pode também implementar os seus próprios autenticadores. Então, basicamente, em relação a esses tipos, nós temos o Sample Authenticator, temos o Basic Authenticator, o AUF1 e o AUF2 Authenticators e a possibilidade do Custom Authenticator. Você vai herdar de uma classe Custom Authenticator e criar o seu próprio autenticador. No caso da Sample Authenticator, ele cria uma espécie de um vetor contendo aí usuário, senha, mais valor-chave para o usuário e valor-chave para a senha, e você passa isso para o lado do servidor. Basicamente, você vai configurar essas propriedades no Sample Authenticator, ele vai enviar isso para o servidor, te provendo aí o acesso ou não a determinado serviço. Já no caso do Base Authenticator, ele contém apenas usuário e senha. O nome de usuário e a senha são codificados em base 64 e incorporados ao cabeçalho de cada requisição. Já o caso dos autenticadores de OAuth, o AUF1 ou AUF2, eles exigem aí um determinado fluxo de ida e volta. É muito utilizado quando você tem aquelas aplicações em que você utiliza, por exemplo, a identidade do Facebook ou a identidade do Google para conectar nessa aplicação. Então ele vai no servidor do Google ou do Facebook, que seja, faz o login lá com essa aplicação devidamente autorizada e traz o retorno dessa autorização. Então, lá quando você comunica essa aplicação com o Facebook, com o Google, você precisa autorizar a aplicação ao receber os seus dados de autenticação via Facebook ou Google para que você tenha aí acesso a essa aplicação. Para nós podermos analisar um pouco mais esses casos dos autenticadores, vamos utilizar aqui o REST Debugger só para que a gente possa visualizar o seu funcionamento em termos de parâmetros, ok? Vamos ao Delphi. Eu vou abrir aqui o Delphi 10.4 Sydney, só para que você entenda o que eu fiz. Eu adicionei um nível básico de autenticação naquele nosso servidor de exemplo, que nós chamamos de Servers 101, e gerei a partir disso um Server 102. E aí a gente vai fazer o consumo desse Server 102 através do REST Debugger para a gente conseguir exemplificar o que nós abordamos aqui a nível de autenticação da aplicação client. Então vou abrir aqui o REST Debugger.
Você vai receber aí também uma pastinha com o server 102, que contém aí uma autenticação. O mesmo esquema, ele é exatamente o mesmo aplicativo servidor do server 101, apenas contendo o processo de autenticação. Então vamos lá. Aqui a nossa API continua tendo os mesmos endereços, os mesmos parâmetros de requisição e tudo mais. Se eu mandar uma requisição agora, repare aqui, ó, que ele deu não autorizado. E nós estamos trabalhando com autenticação básica. O REST Debugger já te fornece algumas possibilidades de autenticação, que são exatamente as mesmas que o Delphi trabalha. Então, aqui na aba de Authentication, nós estamos com método none, ou seja, nenhum método de autenticação. Vamos habilitar aqui o Simple Authentication, username aluno, password pass, user senha. Vamos mandar a requisição. Repare que quando você trabalha com o Simple Authenticator, no método GET, ele adiciona os valores na URL. Isso é uma prática no mercado, embora não seja vista com bons olhos pelos designers de API, uma vez que você está expondo isso na URL. Se nós mudarmos aqui o método para post, por exemplo, ele já passa a incorporar isso no cabeçalho, e não mais na URL. Vou voltar aqui para get, só para que a gente possa visualizar a composição dessa formação do vetor de usuário e chave de usuário, de senha e chave de senha. Então vamos voltar aqui em Authenticator. Então, ó, username aluno e o chave, né, valor-chave de username. Então a composição é o valor-chave vem primeiro e o nome vem depois. Então user, aluno, senha, pass. Password, CPS, CPS. Vou mandar a requisição de novo. Repare lá, ó, user CPS, password CPS. No caso, quando você está trabalhando com o REST Debugger, à medida que você for alterando aqui o método, ele já vai preparar para você todo o processo. Quando você estiver trabalhando com OAuth 2 e OAuth 1, por exemplo, ele tem um assistente de autenticação OAuth, que também é uma mão na roda aí para que você consiga consumir as APIs de autenticação daqueles grandes serviços, conforme eu mencionei, Google, Twitter, Facebook e assim por diante. Então você, usando o assistente, você consegue aí determinar os valores em cada um dos campos e depois aplicar o mesmo processo de copiar os componentes. Ele vai carregar esses componentes para lá. Por exemplo, ele adicionou aqui um OAuth 2, que é o que eu estou selecionado aqui no método. Como esse carinha que a gente está trabalhando foi adicionado apenas uma Basic Authenticator, então a autenticação dele é muito simples. Ele vai apenas pedir usuário e senha, vai colocar isso no cabeçalho e vai enviar à frente das nossas requisições. Então, repare o seguinte, meu usuário eu botei CPS, lá no autenticador eu coloquei apenas que usuário e senha devem ser iguais e não vazios. Então, usuário CPS, se a senha for CPS, nossa requisição passou. Então está aqui, ó, todos os registros foram trazidos novamente de volta. Vamos colocar aqui os parâmetros, né? Chave, valor, requisição, requisição enviada. Então, passando aí os parâmetros também, tudo funcionando a contento. Como o intuito do nosso curso é consumir uma API, vamos programar um pouco para a gente poder consumir essa API. Obviamente usando as facilidades que a integração do REST Debugger com o RadStudio nos proporciona. Então vou dar aqui um copy component.
componentes copiados. No RADStudio eu vou criar um novo projeto, pode ser VCL mesmo. Vou botar aqui. Vou colar os componentes que nós trouxemos lá do REST Debugger. Então ele tem agora um Authenticator, além da Response e do Request. Vou adicionar aqui um button. Vou adicionar também um memo, para que a gente possa receber aí essa requisição. Aqui no button, vamos alterar o caption para executar. Ele vai simplesmente pegar o nosso REST request e executar, pegar o REST response e o content dele, adicionar ao memo. Então, memo 1.lines.text recebe. Ficamos aqui com uma interface bem parecida com a que a gente apresentou no nosso primeiro exemplo. Então vou adicionar agora dois edits, edit 1 e edit 2, apenas para a gente colocar aí usuário e senha. Então o edit 1 vai ser para o usuário, o edit 2 vai ser para a senha. Propriedade name aqui, ó, do edit 2 é dt senha, aqui edit usuário. E quando nós clicarmos no botão executar, nós vamos pegar o nosso basic authenticator, ponto password recebe edit 2, que é o edit senha na verdade, ponto text, http basic ponto user name recebe edit usuário ponto text. Então a gente vai passar o usuário e senha e mandar executar. Vamos salvar esse novo projeto. Dentro de uma pasta com o nome de autenticação 101. Vamos executar o nosso projeto. Antes vamos subir aqui o servidor no ar. Então está aqui o nosso servidor. No nosso client eu vou colocar aqui land vazio e mandar executar. Repare que ele deu erro 403 de sem acesso, né? Mas se eu colocar aqui land e land, lembre-se que na autenticação básica eu codifiquei para que seja usuário e senha devem ser idênticos, exigindo apenas que eles não sejam vazios. Então, quando eu coloco as duas informações iguais, basta executar e o resultado é obtido aí com sucesso. Bem, nós vimos então
que é um processo muito simples, consumo de APIs, utilizando aí o REST Debugger para nos auxiliar nesse processo de integração mesmo da nossa aplicação com os serviços. A partir de agora, nós já vimos basicamente todos os componentes necessários para esse consumo de APIs e vamos passar, a partir das próximas aulas, consumir as APIs do mundo real, né? APIs aí de grandes players do mercado. Então, vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.